Olá, novamente com você para o estudo da Palavra de Deus. Encerrando assim esse trimestre de estudo sobre cartas do apóstolo Paulo. E antes de entrar no estudo de hoje, que é a lição de número 13, a última do trimestre, quero conversar um pouquinho sobre importâncias, a respeito das cartas que Paulo escreveu. Paulo, o apóstolo, e suas cartas, objetivos nobres a respeito das cartas que Paulo escreveu. As cartas que estudamos durante esse trimestre e algumas outras que também não foram estudadas, como a da Timóteo, a Tito, a Filemon, São cartas de Paulo que nós não estudamos durante esse trimestre, Mas estas que foram estudadas e as outras têm objetivos nobres. Objetivos de fortalecer a igreja dos dias do apóstolo Paulo. Ele tinha como objetivo o fortalecimento dos irmãos da igreja, a sobrevivência de crentes e a firmeza da fé de cada um desses irmãos. Outro objetivo era alertar aos irmãos, quanto aos falsos profetas, quanto aos falsos mestres e ensinos desqualificados da verdadeira doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus. E também, como objetivo, Paulo tinha, ao escrever, ensinar os crentes a viver e praticar a justiça e a obediência a Deus. Vez por outra também encontramos Paulo, nas suas cartas, falando em defesa do seu apostolado. Os irmãos sabem que Paulo teve uma experiência que trouxe preocupação aos crentes do seu tempo, e aos apóstolos que já estavam, aqueles que estiveram com Jesus, já estavam nos dias em que Paulo se converteu. E Paulo, então, em alguns momentos, precisou defender o seu apostolado, mostrando que ele também foi escolhido por Jesus, e foi escolhido por Jesus com uma missão muito interessante. O apóstolo de Jesus aos gentios, ou seja, Jesus ia usar Paulo para falar às pessoas, e aos crentes que se converteram, que não eram de origem judaica. E também, Paulo tinha o objetivo nesta carta, ou nas cartas que ele escreveu, de reconhecer aqueles que cooperavam com o seu ministério, Você vai encontrar em várias cartas citações de nomes importantes, de cooperadores de Paulo. Então, ele enfatizava isto, Os seus cooperadores, aqueles que estiveram com ele no seu ministério. Portanto, irmãos queridos, a importância das cartas que Paulo escreveu foi para que as igrejas e os crentes no início do primeiro século entendessem que, mesmo sendo elas compostas de pessoas simples e primordialmente pessoas do campo, sofriam por causa da injustiça e o domínio de Roma, principalmente, mas elas tinham valores importantes para serem defendidas ou defendidos e para serem preservados. E Paulo, ao escrever a esses crentes, também está valorizando esses irmãos diante das dificuldades que passavam. Importante para que igreja e crentes fossem encorajados, Então, ele escrevia para que
os irmãos pudessem se sentir encorajados à firmeza da fé, além de incentivá-los a ir adiante, servindo ao Senhor conforme os seus dons, como ele escreve em 1 Coríntios 12, Romanos 12, né? Cartas que ele escreveu, incentivando os irmãos a trabalharem de acordo com o seu dom. Assim, irmãos, como as cartas que Paulo escreveu, estas que estudamos no trimestre e outras, serviram de tremenda importância para os irmãos do passado, hoje, as cartas de Paulo precisam ser estudadas por nós e entendidas por nós e considerada por nós como importante para as nossas vidas e olhar para os ensinos que Paulo transmitiu aos irmãos do passado e perceber a essência deste ensino, mas essência esta que precisa estar conectada com os crentes contemporâneos, não é verdade? Então, é necessário que nós estudemos as cartas de Paulo, entendendo que ela, a sua essência, dita para os crentes do passado, dentro do seu contexto, precisa esta essência ser admitida por nós dentro do nosso contexto hoje. Então, essas palavras iniciais, né? Quando encerramos o estudo que Paulo escreveu, das cartas que Paulo escreveu. Estudamos, ou estamos estudando, né, a revista Compromisso, né, que é a revista estudada pelos nossos adultos, a revista Atitude, que esta é estudada pelos nossos jovens, e quero, mais uma vez, né, aproveitando essa última lição do trimestre, lembrar aos irmãos a importância da nossa literatura, né? As novas literaturas do próximo trimestre vão estar chegando na igreja e que você possa tomar lá posse da sua revista, né? E ela tem dicas para o seu culto doméstico. Quando você tem aqui leituras diárias, né, para serem feitas. Esta é a revista dos adultos e a revista dos jovens também. Contém aqui também leituras, né, diárias para que possam ser feitos nos cultos domésticos com a sua família. Assim também como as literaturas das outras organizações têm também lá o seu material, né, de estudo diário no culto doméstico, que precisa ser algo praticado por nós. Eu quero aproveitar este momento para dizer isso, né? O quanto é necessário que estejamos estudando a palavra de Deus com a nossa família, e enquanto estamos em casa, não tem oportunidade melhor do que fortalecer aquilo que já temos feito como culto com a família ou, se ainda não iniciou, iniciar, tá bom? Bom, domingo passado nós estudamos capítulo 1 e capítulo 2 da carta aos Colossenses, né? E hoje nós vamos estudar os capítulos 3 e 4. Carta de Paulo aos Colossenses. A mensagem principal desta carta que Paulo escreveu aos Colossenses é que a igreja precisa entender Cristo como sua autoridade, a autoridade de Jesus sobre a igreja, né? Então, este é o assunto principal, entre outros temas que Paulo aborda, mas o principal tema é o entendimento e a importância que a gente precisa dar a este tema, né? Que Cristo é autoridade na igreja. E hoje, então, nós vamos estar estudando, ou encerrando nesta última lição, neste último domingo do trimestre, né? A carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Então, vamos caminhar no nosso estudo, compartilhar com você a tela, né? Só um instantinho, deixa eu voltar aqui.
Eu preciso primeiro chegar aqui, compartilhar a tela. Agora sim, você já está vendo a tela, eu vou ampliar para melhorar aqui a nossa visualização. Eu estou aqui, pertinho de você, continuo aqui falando com você. À direita à sua direita no vídeo, tá? À esquerda do vídeo e à sua direita. Logo acima aí, eu estou aí junto com você, tá bom? Bom, lição de número 13, buscai as coisas que são de Deus. Colossenses capítulo 3 e capítulo de número 4, não é? Buscai as coisas que são de Deus. É o tema que está na revista Compromisso e também na revista da Terceira Idade. Na revista de jovens, a revista Atitude, os capítulos são o mesmo, mas o tema é um pouquinho diferente, mas não foge muito, né? Aquilo que o apóstolo Paulo ensinou também aí nos capítulos 3 e 4 de Colossenses, sobre prática do viver cristão, né? Buscar as coisas que são de Deus e colocá-las em prática em nossas vidas. Então, e com isso, a gente faz aí um casamento, né, entre a revista Compromisso e revista Atitude e revista da Terceira Idade, né, para que você possa estudar. Então, vamos prosseguir. 2 objetivos da lição de número 13. Compreender a importância de colocar seu pensamento e interesse nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Entender da terra, imagino que é entender como profano, não é? Claro que você tem que ter interesse no seu trabalho, interesse no seu crescimento pessoal, mas entender que mesmo tendo interesse quanto ao seu trabalho, sua profissão, sua formação, seu crescimento espiritual, não pode esses interesses estarem acima dos interesses das coisas que vêm de cima. Ou seja, o nosso interesse, os nossos interesses precisam estar, né, de alguma forma, embasados naquilo que o Senhor revela para nós na sua palavra. E o segundo objetivo, assumir um compromisso de priorizar a busca constante de Deus. Né? Em outras palavras, assumir o compromisso de colocar em prática, né, a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, como diz a revista Atitude, né? O compromisso de praticar ou colocar em prática o seu viver cristão. Colossenses capítulo 3, verso 1, é o texto áureo da lição de número 13. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscais as coisas de cima ou do alto, talvez na sua versão esteja assim, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, já que foste ressuscitados com Cristo, ou seja, já que você foi alcançado por Jesus e ressurgiu de uma vida velha, de uma vida morta espiritualmente para uma vida nova em Cristo, ressurgiu para Cristo, né? Buscar, então, as coisas que vêm do Senhor para a sua vida. São vindas de Deus, dos céus, para nós, onde Cristo está assentado à direita de Deus. A palavra de Deus nos diz que Cristo tomou o seu lugar à direita do Pai e lá intercede por nós, né? E lá ele ministra a igreja, lá ele cuida e pastoreia as nossas vidas. Então, este é o texto áureo, né? Colossenses 3, 1. Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Não há como servir a Deus sem uma vida de santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. Você vê isto muito claro nas Escrituras Sagradas.
Deus requerendo de nós uma posição de santidade para que haja um perfeito relacionamento entre nós e o Senhor, que é santo. Então, não há como você buscar as coisas do Senhor senão por meio de uma vida santa aos olhos do Senhor. Deus, que é santo, não se agrada destas coisas e não quer ver seus filhos praticando atos que são contrários ao caráter de Deus e que, pelo seu Espírito, está impregnado em nós. Ele, pelo seu Espírito, está em nós, está presente em nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo é santuário do Espírito, não é? Então, a presença santa do Senhor em nossas vidas. Então, é preciso que cada um de nós, né, esteja alerta, né, para que santifiquemos as nossas vidas. É através que eu costumo chamar de os 3 pilares da vida espiritual do crente, do avivamento do crente e, consequentemente, da santidade do crente. Para mim, os 3 pilares são o culto a Deus, a vida devocional, leitura da Bíblia, oração e serviço cristão. Então, o culto a Deus, ou seja, a nossa entrega a Deus, vida devocional e serviço cristão. Sem dúvida, são os pilares, né, que vão nos ajudar no fortalecimento da vida cristã e também na santidade de nossas vidas. Coisas que realmente desagradam ao Senhor precisam ser deixadas de lado. Coisas que Deus realmente não gosta e não quer ver ser praticadas por nossas vidas precisam ser deixadas de lado, não é? Mas precisamos caminhar na direção de, como filhos de Deus, por meio de Jesus, sermos santos aos olhos do Senhor. Você vai perceber que na lição de número 13, nós temos aqui como que uma avaliação, né, pessoal de cada um de nós, à luz de cada tema que estamos abordando na lição de número 13. É como se você estivesse fazendo um inventário. Então, buscar as coisas de Deus através da santidade, a sua avaliação pessoal, talvez pudesse basear na resposta de sim ou não, ou às vezes, nesses 2 itens. A santidade está expressa no meu falar? Sim, não, às vezes. Como você responde isso? Vivo a santidade mesmo em um ambiente onde há sinais de impureza? Talvez lá no seu trabalho, né? No seu quartel, no hospital onde você trabalha, na fábrica, na loja onde você trabalha, no comércio, no supermercado, na farmácia onde você trabalha, na escola onde você estuda, na universidade onde você estuda, na faculdade, nas conversas com seus amigos. Se ali, em algum momento, há algum sinal de impureza, você tem feito diferença como homem e mulher santa ao Senhor? Jovem, uma jovem, um jovem, um menino, uma menina, um adolescente. Eu costumo dizer o seguinte: quando há um grupo de pessoas conversando, talvez contando alguma piada indecente, com gracejos, quando você chega, como é que elas reagem? Eu costumo dizer o seguinte: se ela disser assim, vamos parar a nossa conversa porque o que nós estamos falando não agrada a fulano que está chegando, é sinal que você tem mostrado a sua vida, né, de santidade. Mas se por acaso elas não dão conta da sua presença,
e continuam falando a mesma coisa, é possível que você tenha que fazer uma avaliação a respeito daquilo que você tem feito, ou das suas atitudes, ou da sua importância a respeito destas coisas. Então, se não, às vezes, para essas características aí, quanto à vida de santidade. Colossenses capítulo 3, verso 13. Buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Ah, o amor, né? O quanto o amor é citado na palavra. A Bíblia Sagrada traz-nos muita coisa a respeito do amor, não é verdade? Quanta coisa importante a respeito do amor dita na palavra de Deus. E nós precisamos viver este amor, né? Ao buscar as coisas de Deus, estamos necessariamente comprometidos com o próximo. Qual foi a última vez que você ajudou o próximo? Como foi essa experiência? Talvez, se nós estivéssemos juntos, você pudesse compartilhar isso, não é? Mas nós temos que avaliar sempre como estamos nos relacionando uns com os outros. Na igreja, na rua, no trabalho, na escola, na universidade, mas principalmente em casa, não é? Então, a prática do amor, o amor fraternal, sem dúvida, é a demonstração da nossa santidade ao Senhor e nos capacita para buscar ao Senhor, buscar as coisas de Deus, ou seja, as coisas do alto. Então, nessa avaliação, diante deste buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal, como você avalia? Tenho cultivado virtudes no tratamento com terceiros, como benignidade, humildade, mansidão, longanimidade? Então, estas características, não é? E algumas delas mencionadas lá quando Jesus, não é? No Sermão do Monte, em Mateus, nas bem-aventuranças, e outras mencionadas quanto às características do fruto do Espírito, como isto está na sua vida? São coisas que nós já estudamos aqui, não é? Como isso tem estado na sua vida? Então, na nossa relação com as pessoas, precisamos ser benignos, humildes, mansos e longânimos. Tenho tido paciência, olha aí, paciência com os outros e como nós estamos precisando desenvolver, não é? A paciência. Tenho perdoado? O perdão. Então, na prática do amor, no exercício do amor fraternal, estas características são indispensáveis. Na sua avaliação, se não ou às vezes, para cada uma destas características. Avaliação sua, pessoal, tá bom? Colossenses capítulo 3, verso 16. À medida que eu vou citando esse texto, você verifica esse texto na Bíblia, né? Na palavra de Deus que você tem em sua casa. Principalmente reunido agora, né? Que você vai estar com a sua família para meditar naquilo que estamos falando, porque tenho sugerido exatamente isto, que após o vídeo você possa reunir a família e de posse das revistas, né? Você possa, então, conversar com a sua família, então ler os textos, tá bom? Então, Colossenses 3,16, buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Ou seja, a palavra de Deus é exatamente a fonte das coisas do alto. A fonte das coisas de cima, que vem do Senhor para as nossas vidas. É na palavra de Deus que nós encontramos, não é? Como deve ser a nossa atitude. Então, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de buscar a palavra de Deus, porque ela é, sem dúvida,
fonte para a sua vida espiritual. Então, é importante refletir. A palavra é para ser acolhida integralmente ou não, ou em parte? Eu acho que a palavra do Senhor é para ser acolhida integralmente, né? Ou não em parte. Em parte, não, mas integralmente. A palavra não é para ser manipulada conforme interesse e conveniência circunstancialmente. E como nós estamos vivendo esse tempo da relativização da palavra de Deus, adaptada aos interesses próprios das pessoas. E a palavra do Senhor não é para ser manipulada conforme interesse e conveniência. A palavra de Deus é verdade absoluta e não relativa. Então, eu preciso olhar para a palavra de Deus e andar e caminhar segundo a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor precisa habitar abundantemente em cada um de nós, para que realmente nós possamos estar prontos a buscar as coisas do alto. Então, qual é a sua avaliação pessoal para que você possa buscar as coisas do alto com a habitação abundante da palavra de Deus em você? Qual é a frequência da leitura da Bíblia? Eu disse há pouco, né, que você pode ler a Bíblia usando as leituras diárias das nossas literaturas. Mas não é só a leitura diária. Você pode fazer um programa de leitura da Bíblia, né? Aquele livreto que a gente usa, aliás, não é um livreto, é um livro, né? Muito bom, que é o Manancial. Você tem os textos das meditações diárias e um programa de leitura da Bíblia o ano todo. Está lá. Então, você ler diariamente a palavra e aproveitar este momento da leitura para também refletir naquilo que você está lendo. Acho bonito quando alguém diz que leu a Bíblia toda durante um ano, e às vezes já fez isso várias vezes, 2, 3, 4. Mas, além de ler a Bíblia toda durante um ano, que significado que esta leitura tem trazido ao seu coração? Então, leia diariamente, mas medite no que você está lendo. Aproveito as férias e feriados para ler mais a palavra de Deus? Às vezes, as férias e os feriados parece que a Bíblia fica guardada, né? Quando não deveria. Ela deveria ser continuada a sua leitura, independente se estamos de férias ou feriados. Porque é a palavra de Deus, irmãos, que vai nos alimentar, fortalecer e vai até mesmo nos dar a capacidade de superar as dificuldades e o ataque do inimigo. Às vezes estamos de férias ou gozando um feriado com a família em algum lugar, e se temos a palavra de Deus no nosso coração, nós saberemos nos portar diante dos lugares e das pessoas por onde estivermos ou com as quais estivermos convivendo. Se devido a algum imprevisto eu falho um dia na leitura da palavra de Deus, recomeço o mais rápido possível. Se você parou por algum motivo, você recomeça. Permita-me aqui uma experiência pessoal. Eu já tenho dito para os irmãos que eu sou fruto do culto doméstico e pratico o culto doméstico e incentivo o culto doméstico. E é no culto doméstico que a gente tem feito, eu e a minha esposa, desde a minha meninice, passando pela minha mocidade, né? Namoro, casamento, juntos agora, desde os filhos menores e continuando, nós temos feito o nosso culto doméstico. E ali a gente lê a palavra de Deus juntos. Então, leia a palavra de Deus junto com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa. Você, meu jovem, leia a palavra de Deus com a sua namorada, com a sua noiva, para já ir se acostumando, né? E se um dia você para por algum motivo, retorne rapidamente. Não abra mão
de que a palavra do Senhor seja abundante na sua vida. Então, diante desses itens, se não ou às vezes, né? Qual a sua avaliação pessoal? Vamos seguir. Capítulo 4. Agora vamos chegar ao capítulo 4, que é o último capítulo da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses 4:2. Buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Eu disse há pouco, né, que a vida devocional precisa ser uma prática constante de nossas vidas. E é pela vida devocional que nós também buscamos instrumentos de santificação. E é também pela oração e leitura da palavra de Deus, como dissemos no item anterior, que a gente cria esse laço de compromisso com Deus. Então, as coisas do alto têm a ver com o compromisso com a palavra e com a oração. É a oração que realmente nos aproxima do Senhor, e a palavra nos aproxima de Deus, né? Deus e nós nos aproximamos através da palavra e da oração. Então, quem sabe você possa voluntariamente narrar uma experiência de vitória sobre uma circunstância que tenha trazido algum tipo de desânimo, né? Por meio da perseverança na oração sobre uma circunstância desanimadora que te tirou da perseverança da oração. Talvez você voluntariamente possa dizer isso a quem está pertinho de você aí, né? E quem sabe é o momento de você refletir se por acaso você teve alguma circunstância que desanimou e que tirou o ânimo, que aliás a pregação da palavra de Deus que prego na Igreja Batista, segunda Igreja Batista de Fragoso, neste domingo, né, 28 de junho de 2020, no culto da manhã, pregando no culto da manhã, eu estou falando sobre exatamente essa questão do ânimo. O quanto nós temos encontrado crentes desanimados. Desanimados de orar, desanimados de ler a Bíblia, desanimados de contribuir, desanimados de agir, desanimados de servir ao Senhor. E quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter ânimo. E nós estamos vivendo um momento realmente que tem trazido algum tipo de desânimo, né? Mas que você possa encontrar, né, oportunidades de oração. E se por acaso você desanimou, anime-se, né, para que você prossiga fazendo cultos ao Senhor, lendo a palavra do Senhor e ter compromisso com a oração, que são instrumentos da busca das coisas que vêm do Senhor para as nossas vidas. Então, nesta avaliação pessoal, né, nesse levantamento, né, da sua vida diante dessa questão da oração, você pode dizer sim, não, ou às vezes para sou perseverante na prática da oração. Quando oro, intercedo por outros. Eu busco amigos de oração, isso aqui é importante. Se você é uma pessoa sozinha, às vezes na sua casa você não tem outros com quem orar, é possível que você seja um crente único na sua casa, possivelmente. Busque na igreja pessoas que possam acompanhar você na prática da oração, né? E nós mesmos que tenhamos em nossa casa pessoas com quem oramos, devemos ter parceiros de oração também fora, né, da nossa vida constante familiar. Então, na minha vida de oração, sou perseverante, intercedo por outros, busco amigos de oração, se não ou às vezes. Qual é a sua avaliação diante desses pontos a respeito do compromisso da oração? Vamos prosseguir, então. Colossenses capítulo 4, versículo de número 5. Buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Olha como nós precisamos de sabedoria, né? E também de bom senso. Qual é a diferença entre sabedoria e bom senso? Você sabe?
Sabedoria é aquilo que você conhece, identifica como importante e aplica na sua vida, não é? Para que realmente você demonstre para os outros o quanto você realmente tem conhecimento a respeito daquilo que, de alguma forma, tem significado na sua vida, mas principalmente a sabedoria do alto. E o bom senso é o emprego desta sabedoria. Essa sabedoria que você busca do alto, você precisa usá-la como de bom senso, não é? A Bíblia diz que nós não devemos dar ocasião à carne, né? Mas devemos ser sábios no uso, né, das coisas, nas nossas atitudes, para que realmente possamos, de alguma forma, buscar as coisas que vêm do Senhor para cada um de nós. Então, a sua avaliação diante deste ponto. O exercício da sabedoria em minha vida. Tenho sabedoria para ouvir? Como a gente precisa desenvolver a prática do ouvir o outro, né? Às vezes nós estamos com tanta pressa que a gente não consegue ouvir. Então, ouvir. Tenho sabedoria para falar? Como nós precisamos aprender a falar, né? O que falar, como falar, onde falar e quando falar. Não é? E se você ler Tiago, capítulo 3, você vai perceber que, principalmente, como falar. Falar aquilo que realmente louva ao Senhor. Aquilo que vai agregar valores às pessoas. Então, sabedoria no falar. Você tem tido? Tem sabedoria para entender as oportunidades para cada momento, cada tempo, cada situação? Oportunidades, né? Ainda esses dias, ontem, a Record está reprisando, né, a novela Apocalipse e a novela Jesus. E na novela Jesus, o centurião conversando com uma pessoa, falando sobre a forma de falar, ele diz que dizia lá, né, algo que a gente já ouviu falar de outras vezes. Existem 3 coisas que não voltam. Aquilo que você fala, as flechas lançadas e a oportunidade, né? Elas não voltam. Então, é preciso entender com sabedoria as oportunidades que surgem, para que a gente possa saber aproveitá-las, né, a cada momento, a cada tempo, a cada situação. Uso de sabedoria para conquistar pessoas, conquistar vidas. Aliás, a conquista de pessoas e relacionamento hoje, irmãos, é a estratégia mais importante para você ganhar alguém para Jesus. Você começa por conquistá-la e também levar aquelas pessoas a servirem a Jesus. Mas uso de sabedoria para conquistar pessoas para a obra de Deus e para o bem comum, não é? Então, além de ganhar pessoas para Jesus, sabedoria também para envolver pessoas da igreja com você. Você que é líder, precisa usar de sabedoria para conquistar a confiança do seu liderado. Não é? Você que lidera uma classe de EBD, que lidera pequenos grupos, que lidera uma organização. Então, você precisa usar de sabedoria. Sabedoria no ouvir, por exemplo. Saber ouvir uma organização, se ela está gostando da liderança de uma determinada pessoa. Porque se ela está gostando e aquela pessoa está sendo usada por Deus ali, por que trocar? Não é? Então, na escolha das pessoas para trabalharem, para servirem ao Senhor, precisamos ouvir os outros, ouvir as pessoas. Não simplesmente trocar por trocar. Porque nem sempre dar oportunidade para alguém é sabedoria. É preciso dar oportunidade para alguém, mas pessoas que são capacitadas e que realmente têm o dom para servir naquela organização. Então, pessoas precisam realmente estar envolvidas na obra do Senhor.
E nós, enquanto líderes, precisamos ter sabedoria para conquistar estas pessoas e envolvê-las na obra do Senhor. Para estes itens, se não ou às vezes, quais, né, das avaliações que você aplica à sua vida? Vamos caminhar, então? Vamos caminhar para a nossa atividade de desafio. A lição de número 13, a última lição do trimestre, né? Buscai as coisas que são de Deus e procurai colocar em prática na sua vida espiritual. Buscar as coisas de Deus com compromisso de oração, com compromisso de santidade, com compromisso de vida cristã. Então, o desafio é assumir compromisso de priorizar a busca constante de Deus. Com cada item deste, com cada texto bíblico que foi anunciado e que você vai ler, retorna à revista, e esses textos estão mencionados, né, aqui na revista, e você pode ler, como, por exemplo, Colossenses 3:5 e outros, e a gente pode até daqui a pouquinho ler também com você. Mas você pode, lendo cada um desses assuntos, assumir este compromisso de priorizar a busca constante de Deus na sua vida. Esse é o desafio diante da lição de hoje, a lição de número 13, a última lição desse trimestre. Portanto, irmãos, como buscar as coisas que são do alto ou as coisas que são de Deus? Primeiro, a cada dia, escreva ou simplesmente mentalize as coisas que você diariamente precisa priorizar. E perceba se nesta lista de prioridades, se as coisas de Deus estão inseridas ali. Segundo, não esqueça que vivemos aqui neste mundo, mas somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui de passagem, né? Se você tiver a oportunidade de ler as cartas gerais, que quem sabe será uma oportunidade de estudo futuramente, eu costumo chamar as cartas gerais de carta às igrejas peregrinas, porque foi aquelas igrejas peregrinas nos dias dos apóstolos que escreveram, que receberam a mensagem, e ao longo do tempo que estamos passando aqui na Terra, até a volta de Jesus, nós somos peregrinos aqui. Então, nós, enquanto estamos aqui no mundo, devemos entender que somos cidadãos dos céus. Então, devemos buscar as coisas que são de Deus, dos céus, para as nossas vidas. Terceiro, que os nossos pés estejam andando aqui na terra, mas que a nossa mente e coração nunca deixe de buscar e pensar nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas do alto, porque é de lá, né, que realmente nós recebemos o de melhor para a nossa prática cristã, para a nossa vida cristã. Portanto, irmãos amados, quero voltar aqui estar com você. Vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos durante esse trimestre, não é? A respeito daquilo que Paulo nos ensinou na sua carta. Vamos aqui, olha. O versículo 5 do capítulo 3 diz assim: portanto, eliminai as coisas ou as suas inclinações carnais, como prostituição, impureza, paixão, desejos maus, avarezas, porque estas coisas são idolatrias e também não agradam a Deus. Capítulo 3, verso 13, diz assim: suportando e perdoando uns aos outros, e se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também vos perdoai aquele seu irmão. Quando o autor fala
do amor fraternal aqui. Capítulo 3, verso 16, diz assim, vou ler para você. A palavra de Cristo habite em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e assemelhai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo escrevendo sobre essa questão da palavra de Deus habitando em nós. Né? Capítulo 4, verso 2. Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. É o compromisso com a oração, assim como também o compromisso com a palavra. E capítulo 4, versículo 5. Comportai-vos com sabedoria para com os que são fracos, aproveitando bem as oportunidades de ajudar o irmão no seu fortalecimento e as oportunidades de servir ao Senhor. Então, esses são os versículos chaves, né, da lição de número 13 que estamos encerrando o trimestre neste tempo. Que Deus nos abençoe, né, irmãos? Foram maravilhosas lições que recebemos e vamos, nos próximos dias, sem dúvida, receber as novas literaturas para o próximo trimestre. Estejam atentos e procure buscar a sua literatura na igreja, que enquanto estamos em casa, mas há pessoas atendendo os irmãos nos horários normais da igreja. Às quartas-feiras, a partir das 18 horas, temos irmãos lá, né? E aos domingos pela manhã, aos domingos à noite, temos irmãos lá para atender aqueles que desejarem ir, tanto para levar as suas ofertas, os seus dízimos, como também para busca de material, de literatura para o seu estudo diário, tá bom? Eu quero aproveitar este momento e dizer aos irmãos que fazem uso da revista Palavra e Vida, de que nós não estamos recebendo a revista Palavra e Vida devido a estas questões da pandemia, a revista física, material, mas nós estamos recebendo pelo PDF, não é? E a gente vai disponibilizar aí para os irmãos, né, que fazem uso da revista e, quem sabe, encontrarmos um meio também de compartilharmos as lições de Palavra e Vida, porque estas lições desse próximo trimestre são muito importantes, que é assunto que, para o contexto que estamos vivendo desta pandemia, acho que vai ser interessante o estudo desta literatura Palavra e Vida também, tá bom? E lembrar aos irmãos que todos os domingos, 9 horas da manhã, né, nós temos a nossa EBD online, né, e que você possa participar. Já temos tido um grupo de aproximadamente 40 irmãos, mas entendemos que a gente pode ter mais irmãos, e você está sendo convidado e desafiado, né, a estar conosco sempre às 9 horas da manhã de domingo para o estudo bíblico online. Não podemos nos reunir na igreja, em classe, mas podemos chegar à sua casa, né? Então você pode, através do seu smartphone ou através do computador, né, acessar o estudo bíblico aí mesmo na sua casa ou de onde você estiver, tá bom? Vamos orar a Deus. Muito obrigado por sua atenção durante esse trimestre. E enquanto estivermos ainda neste momento de isolamento, nós vamos continuar fazendo esse trabalho e chegando até o seu coração. Oremos então, agradecendo a Deus as lições desse trimestre, pedindo ao Senhor a direção de nossas vidas para o próximo trimestre. Ó Deus querido, muito obrigado pela palavra do Senhor estudada durante esse trimestre. Que pudemos estudar as cartas que Paulo escreveu, com lições tremendamente importantes para as nossas vidas. E que nós possamos colocar em prática, Senhor, para o crescimento de nossas vidas espirituais. Obrigado, Senhor, pela vida de nossa igreja, pela existência das classes, pela existência dos professores, que neste momento não estão atuando, mas onde eles estiverem, sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Mas os irmãos que estão participando ali da escola bíblica online, nós queremos agradecer por suas vidas, os professores que estão cooperando conosco ali, que sejam ricamente abençoados. E que tenhamos do Senhor as próximas lições do trimestre, que
que está se aproximando, o terceiro trimestre, e que sejam lições realmente para o crescimento de nossas vidas espirituais. Mais uma vez, Senhor, oramos em favor das famílias de nossa igreja, em favor da nossa igreja, em favor dos ilutados, ó Deus, consola os seus corações, que perderam entes queridos por doenças diversas, mas principalmente devido a esta pandemia. Aqueles que estão enfermos e que têm outro tipo de enfermidade, cuida de cada um. Cuida de cada um de nós, ó Deus. Cuida do nosso ministério pastoral, de nossa igreja. Cuida, Deus, dos nossos líderes. Cuida de cada família, de cada um de nós. Cuida da nossa pátria e das nações ao redor do mundo. Oramos agradecidos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos queridos, e até nosso próximo encontro. Podemos louvar ao Senhor e estudar a palavra de Deus. Que o Senhor de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, nos abençoe. Amém? Amém.